Dos fatos da vida dele, todos mais ou menos nessa linha, eu não a posso dar inteira aqui, dos fatos da vida dele, eu acho que nenhum é mais marcante de quanto Deus aprovava toda essa energia do que o modo pelo qual ele morreu. A doença, o biógrafo tem uma muito bonita expressão, a doença, doce mensageira da felicidade eterna. A doença veio anunciar-lhe que a sua hora tinha chegado. No dia 12 de fevereiro de 1054, ele celebrou por última vez o santo sacrifício da missa e dirigiu à multidão uma exortação comovedora. No dia seguinte, o senhor veja o que ele sabia que ele ia morrer, hein? No dia seguinte, sabendo que sua hora estava próxima, ele quis ser transportado da cidade de Benevento, era uma cidade de certa importância dentro do território de São Pedro, que era o reinado do Papa, para Roma. Os normandos reivindicaram a honra de o levar numa liteira. Que esplêndida glória, né? Bem, e assim que o Papa voltou para o Palácio de Latrão, o palácio ainda hoje existe, e era habitado nesse tempo pelos papas, no mês de abril de 54. Era a época onde, habitualmente, ele reunia os sínodos dos bispos das províncias eclesiásticas circunvizinhas de Roma. Ele as convocou para o dia 17 de abril. Reunidos, ele lhes disse: eu me recomendo à vossa fraternidade, porque o tempo de minha dissolução chegou. É uma reminiscência de uma palavra, de uma citação, quase uma palavra de São Paulo, que dizia que desejava ser dissolvido, quer dizer, separado a alma e o corpo, para se unir a Jesus Cristo. Na última noite, em visão, a glória da pátria celeste me foi manifestada. Eu reconheci entre os grupos de mártires aqueles que morreram na Púlia para a defesa da igreja. Os lorenos valentes que morreram na Púlia em defesa da igreja estavam esperando a ele no céu na qualidade de mártires. E ele os viu antes de subir ao céu. Vocês estão vendo que linda reminiscência desse episódio admirável da vida dele, né? Bem, venha, nos disseram eles, e permanece entre nós, porque foi por teu intermédio que nós conseguimos as eternas felicidades. Mas uma voz, ao mesmo tempo, é sempre o Papa que falava aos bispos, uma voz se fez entender dizendo: não já, mas daqui a 3 dias somente. No dia seguinte, ele reuniu de novo os bispos, se colocou numa liteira e, conduzido pelos seus fiéis normandos em procissão, ele foi à Basílica de São Pedro. Foi para morrer lá. Vocês podem imaginar que lindo cortejo, hein? Um papa numa liteira, deitado, os bispos formando o cortejo, com certeza cantando, com círios, com velas, e a tropel dos normandos armados e caminhando para a Basílica de São Pedro. Qual é a procissão que pode ser mais bonita do que essa? Agora eu pergunto, qual é a parada? Qual é o desfile militar que pode ser mais bonito do que esse? Não há coisa mais bonita, né? Bem, prosternado diante da sepultura do príncipe dos apóstolos, ele fez uma oração pela igreja de Roma e pela conversão dos pecadores, pela igreja e pela conversão dos pecadores. Quando ele acabou, um aroma delicioso, cujo perfume era superior ao perfume mais puro, se exalava da sepultura de São Pedro. Era São Pedro manifestando o seu agrado diante desse sucessor digno dele. O Papa permaneceu mais ou menos durante 1 hora em contemplação silenciosa. Bispos, normando e povos, todo mundo em volta. Vocês façam ideia a cena. Depois ele se mandou trazer pão e vinho. Ele os abençoou, comeu 3 pedaços de pão e bebeu um pouco de vinho e distribuiu o resto aos assistentes. Ninguém comeu. Todo mundo guardou como relíquia os pedaços de pão que ele distribuiu. É claro. É claro. Levantando-se então, ele dirigiu-se para o túmulo de São Pedro, para o túmulo que ele mesmo tinha feito preparar para si na Basílica, e disse para os bispos: vede, meus irmãos, como é miserável e frágil e efêmera a glória humana. Que este exemplo
jamais saia de vossas memórias. Do nada eu fui um dia levado ao que há de mais alto, e agora eu vou ser reduzido novamente a nada. Eu não sei, eu terei como moradia este cárcere escuro e estreito. Hoje ainda, com vós, carne e sangue, amanhã eu serei poeira e cinza. Que linda pregação! Vocês podem imaginar os bispos em volta, os normandos e todo mundo, olhando isto, um homem ainda em vida, dizendo isto, né? Que anúncio da morte, que coisa maravilhosa. Todos os assistentes se puseram aos prantos, e o Papa lhes disse uma coisa que vocês vão ficar pasmos. O Papa os despediu e disse: venho amanhã assistir meu último suspiro. São Leão retirou-se ao palácio, próximo ao Palácio do Vaticano, onde ele passou toda a noite em oração. Na manhã seguinte, sustentado por 2 assistentes, ele voltou para a Basílica e veio se prosternar diante do altar-mor. Ele se estendeu sobre uma cama que tinham preparado junto ao altar e fez sinal com a mão para impor silêncio e dirigiu ao povo uma última exortação. Ele depois chamou perto de si os bispos e fez a confissão dos seus pecados. Sobre a sua ordem, mediante uma ordem dele, um deles celebrou a missa e deu a ele a comunhão. Depois do que, o Papa, tendo comungado, disse: fazei silêncio, porque parece que eu vou dormir. Inclinando a cabeça, ele se adormeceu com uma calma celeste e acordou no céu. Ele morreu diante do altar de São Pedro no dia 19 de abril do ano de graça de 1054. Acabou-se, e também está acabado o santo do dia, não tem comentário.